Bacana. Décio Machado, finalmente chegou no São Gonçalo Podcast, cara! Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Fala pra mim que você sabe o nosso slogan. Poxa, já me diz aí com bastante... Não sabe, não, ó, eu vou deixar, cara. Antes da gente chamar a vinheta, eu vou deixar aqui, ó, só pra você ver, ó, antes de eu chamar a vinheta, entendeu? Antes de eu chamar a vinheta, eu quero ver se você sabe ler. Eu sei que ele sabe, né, gente? São Gonça Podcast. São Gonça Podcast? São Gonça? Vai. São Gonça Podcast. São Gonça Podcast. Por quê? Do lado? Do lado de cá? Fala, me atualiza aí. Então peraí. Meu diretor, depois dessa, roda a vinheta que a gente já volta com o São Gonça Podcast. Voltamos aqui com o São Gonça Podcast, trazendo o nosso ilustre amigo, poeta, dançarino. Não, dançarino não, né? Sacanagem. Não, poeta, dançarino, professor. Gente, é tanta coisa que eu peguei nas fichas aqui, ó, que eu nem sei por onde eu começar. Eu me organizei aqui, ó. Vou falar aqui pra você, ó. Décio Machado, escritor, romancista, poeta, historiador, artista plástico, cronista, contista e compositor. É isso? Décio Machado. Dizem, né? Dizem que é assim, né? Dizem que é. Vou contrariar você, suas palavras, né, pô? Então tá bom. Meu nome é Cristiano Lopes e você? Décio Machado. Décio. Mas meu nome todo é Décio José Rodrigues Machado. As pessoas brincam comigo. Aqui, essa câmera aqui é sua. É minha? Então, as pessoas brincam Décio Machado. Mas meu nome é esse. Décio José Rodrigues Machado. Meu nome todo. Eu também sou um Zé. Quem não é Zé no Brasil? Não é Décio. Não, Décio, agora brincadeiras à parte, cara. Obrigado por você ter vindo, obrigado por esse incentivo, obrigado por essa história que você tem aqui no município de São Gonçalo. Na realidade, o município não, né? O estado do Rio de Janeiro. Eu acho até mais do que município, né? É porque a cultura não tem fronteira, né? A gente vai trabalhando, é convidado, passei para aqui, passei para ali, então a gente vai atravessando fronteira. Mas minha terra é São Gonçalo. Papagoiaba? Papagoiaba. Oficialmente o Papagoiaba. Conhecido na Parada 40. Parada 40. Antiga maternidade modelo ali, é isso? Mais ou menos? Não, ali é Paraíso. Ali é Paraíso. É antes um pouquinho, ali perto do Gonçalves Ledo, ali, depois do cemitério de São Gonçalo, entendeu? Ali Parada 40. Boa. Vamos botar perto da UERJ. Parada 40, Camarão, por ali, mais ou menos? Exatamente. Entre Camarão e Patronato, aquele trechinho ali, bem pertinho. Entendi. Décio, fala um pouquinho de você pra gente. Gente, o que você quer? Décio José Rodrigues Machado. Escritor, romancista, quanto tempo? Fala pra mim. Gente, Na verdade, deixa eu melhorar essa pergunta aqui, ó. Quem veio primeiro? O escritor, o romancista, o poeta, o historiador, o artista plástico, o cronista ou o contista e compositor? Fala pra mim, vê se você consegue colocar numa ordem cronológica aí. Vou confessar uma coisa pra você. O primeiro, na verdade, veio de esportista. Eu vim do esporte. Eu vim do esporte, depois que eu entrei na questão cultural. Eu fui campeão universitário de judô e jiu-jitsu. Fui campeão carioca, no Sírio-Libanês. Eu tinha comércio como trabalhava com meu pai, estudava na Universidade Federal Fluminense. E tocamos nosso barco, nós tínhamos uma padaria, aquela luta toda. E acabamos a história do começo do trabalho. E o esportista. Exatamente. Então aí eu perdi minha avó nesse período. E eu fui no velório da minha avó, ficava a noite toda, de manhã cedo. Teve a coisa triste que foi o sepultamento da minha querida avó, a mãe da minha mãe. A avó Celina, o nome dela, Celina, maravilhosa. E no outro dia acabou o enterro, fui fazer entrega de pão. Fiz a primeira entrega, quando fiz a segunda entrega eu não aguentei, o corpo não aguentou, eu dormi no volante. Bati num poste. Caraca. Aí com esse bater no poste eu fiquei 1 ano em cima da cama, minha perna atrofiou, nunca mais subi no tatame, eu não tenho pratinho, não tenho nada, mas minha perna soltou, quer dizer, não tinha jeito. Aí eu andei de muleta durante muito tempo, aquela coisa toda, e eu nunca mais pude subir no tatame, meu kimono está pendurado até hoje no armário. Então quando eu comecei a andar de muleta, depois de 1 ano, eu falei, que fazer alguma coisa. Aí eu caminhei até lá perto de casa, chamando um clube de embaixadores. Eu lembro ali no Camarão, eu acho que ainda existe, não existe? Existe com embaixadores. Existe. Aí eu fui lá, sentei, botei minha muletinha do lado ali, sentei, tinha uma mesa de sinuca, e pedi um Guaraná,
Antártica, a propaganda Antártica. Olha a propaganda. Não dinheiro não pra gente. Tomei o Guaraná. Falei, essa mesa, a pessoa brinca. Já fizeram o torneio com o campeonato. Não, café não. Então eu vou fazer aqui. Eu comprei troféu, chamei os amigos para fazer uma atividade. Foi um sucesso, encher aquilo ali. Então teve um outro amigo que participou, né? Quem ganhou o troféu. Tem até hoje, né? Olha quanto tempo faz isso. É a década de 80. E a partir daí teve um amigo meu que hoje é o Beto Xavier, que ele é professor. Pensa numa vez fazer um festival, um concurso de poesia. Eu estava topando tudo, também a frustração, não podia mais putar, então vamos fazer, vou para o Walter Landini, fizemos o concurso de poesia, teve inscrição de Angola, Portugal, fui ao Jornal Fluminense, fechou, apoiou. E começou. Ele também jogava xadrez, vamos fazer um xadrez lá, vamos lá onde foi. Na UER fizemos um campeonato de xadrez, foi um sucesso. E a coisa, assim que eu começou, foi indo. Mas eu, na verdade, eu comecei fazendo atividades culturais. Entendeu? Ativista cultural mesmo. Ativista cultural. Eu escrevia assim, fazer romance, não, poesia, que eu nunca publiquei nada, então eu ia fazer. Ia para as praças públicas, entendeu? Fazer trabalho. Fiquei anos fazendo isso. Aí, depois de anos, aí eu montei um projeto cultural chamado Projeto Cultural Nós Temos a Força, que tinha do He-Man, então você é mais novo. Não era assim. Não, você de Xuxa pra cá. Aí tinha o Nós Temos, porque a He-Man eu tenho a força. Eu falei, não, eu não, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Eu montei o Projeto Cultural Nós Temos a Força. E começou a vir a galera chegando, festivais, música. Como foi isso, Décio? Isso foi na década de 80, 85, 86, mais ou menos isso aí. Aí depois nós criamos a União Cultural da Gonçalves, com 14 grupos de cultura. A galera engrossou, entendeu? Aí foi engrossando o caldo, né? Foi engrossando o caldo. Aí foi desenvolvendo o trabalho. Então foi indo. Aí quando o movimento da Chama da Força fez aniversário, criou um presente de cidade, aí foi criado o relógio de sol. Né? Eu vou chegar lá, calma, vou chegar lá. É a hora de chegar. Vou chegar lá, calma, não fala, calma, tem muita coisa ainda sobre o Décio Machado, calma. Aí você foi se envolvendo de uma forma muito coletiva no universo cultural, e você foi produzindo música, foi produzindo teatro, foi produzindo dança, foi sendo cronista, foi dentro do desenhista, foi sendo artista plástico. Sim. Isso que eu digo a você, antes disso tudo, quando eu era criança, sabia nem eu chamo cultura de berço, né? Leitura de berço. A minha mãe lia os livros pra gente, eram 5 irmãos, eu era do meio, né? Tinha 2 mais velhos e 2 mais novos. Então minha mãe contava aquelas histórias pra gente. Eu me lembro um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima. Tá? Muito bonito. Galera sabe. Galera, quando o menino era apaixonado pelo pé de... Era amigo dele, fazia de cavalinho o pé de laranja lima. Quando ele foi à escola, ele voltou, cortaram o pé de laranja lima. O garoto chorou. Então nós choramos junto com o menino. Então aquilo foi incutindo desenvolvendo essa questão. Inclusive também o escritor, também no Colégio São Gonçalo, eu estudava no Colégio São Gonçalo, antigamente era primário, hoje é fundamental, né? Estudava São Gonçalo. Então eu fiquei em terceiro lugar na minha turma, num grupo de uns 60, na época era muito grande a turma. Eu fiquei em terceiro, aí no final do ano, a professora sempre dava um presente ao pessoal, né? Dava um brinquedo, dava uma coisa. Como eu fiquei em terceiro, estava sempre no primeiro e segundo, aí eu guardei um negócio muito aqui, uma pessoa que eu gosto muito, pro Décio. Aí me deu um livro chamado Perereca, eu tenho até hoje. Olha que maneiro. Eu tenho gravado até hoje. E ali eu escrevi um dos primórdios, né? Quando eu comecei a escrever, escrevi alguma coisa ali naquele livro ali que marca até hoje. E quando eu mudei, né, para outra casa, eu achei o livro, o Perereca. Maneiro. Eu sentei na poltrona sozinho, reli o Perereca e as lágrimas desceram de novo. Aí veio a nostalgia, muito legal aquilo. Aí foi uma coisa muito legal, marcante, né? Você vai estimulando, desenvolvendo. Com certeza. Esse foi o meu começo de... Foi o começo no ativismo cultural, vamos colocar assim. Sim. O que tu desenha, cara? Desenha, pinta, como é que faz esse artista plástico? Vai dar qual caminho? O artista plástico, eu não sou um bom desenhista. Se eu desenhar um cavalo, vão pensar que é um cabreiro. Boa, galera. Eu pego as minhas tintas, eu gosto de pintar em acrílico, ponho as tintas e coloco, e deixo minha emoção fluir. Entendeu? Hoje eu comecei a
pintar, e já fiz exposição pelo estado, rodou meus quadros. Inclusive, começou, as coisas vêm acontecendo para mim, que eu não me pergunte, que eu não sei como. O universo traz essas questões. Como é que eu consegui, como é que eu comecei a pintura? Eu fiz meu primeiro livro chamado Zé Maleta, Peripécia de Infantilista. Porque estava muito em voga aquela música do Titãs, o acaso vai, me proteger enquanto eu estiver distraído. Então aquela música, eu adoro aquela música, estava na minha cabeça. E eu fiz o Zé Maleta, Peripécia Infantilista, que essa música na minha cabeça, então o acaso levava ele para frente. Hoje eu não tenho mais um exemplar, esgotaram todo esse livro. Então quando eu comecei a escrever, pintar, foi o seguinte, uma amiga minha, que ela faz música também, ela mora ali na Trindade, e ela um belo dia me telefonou ali o livro, me disse, vem tomar um cafezinho comigo aqui. Eu fui, tomei um cafezinho com o Neuzeni, mas desse não vim te chamar para tomar cafezinho na minha casa. Me chamou para quê aqui, meu Deus? Não. Eu li seu livro, gostei de Zé Maleta, adorei Zé Maleta. Você sabe que eu leio muito, eu tinha vontade de escrever um romance. Eu não sei como começar. Falei, eu escrevi um livro, tá? Como é que vou passar a sua essência? Eu fiz várias tentativas. Então eu fiz a primeira vez, eu escrevi. Quando eu li, não gostei, rasguei, joguei tudo fora. Na segunda, já voltei a escrever, não gostei. Na quarta tentativa, que eu achei o caminho. Porque ninguém me deu, não tem um livro que ensina a fazer um livro, né? É verdade. Então a minha experiência que eu tive com o Zé Maleta, eu passei para a Neuzeni, muito minha amiga. Que legal, e começamos, você vai fazer a sua essência diferente da minha. Você vai escrever o seu jeito. E ela seguiu a trilha, e uma semana depois me telefone, vem aqui em casa, eu fui lá e estava no 3º capítulo, adorei. Fui embora, depois ela lançou o livro. Foi fluindo, acho que 200 páginas, ela botou dedicatória para mim, né? Agradecimento. E ela fez o livro dela, fez a dedicatória, adorei. Aí, olha que interessante. Depois, uns 3 meses, ela me telefonou, então, vem em casa tomar um cafezinho. Agora vai de novo, café de verdade. Aí eu fui lá tomar um café e ela falou de novo, Décio, eu não te chamei para tomar café, não. De novo, você já sabe escrever? Você é escritor? Não é isso, não. Você sabe que eu sou artista plástico, você me passou o livro, agora eu vou te ensinar a pintar. Aí ela foi, mas eu não sei desenhar, eu sou um péssimo desenhista. Não tem problema. Ela foi para o ateliê dela, ficamos batendo um papo, conversando, e ela me mostrando como, né, a questão da luz, da escuridão, entendeu? A divisão, a parte de cima, a linha do horizonte, me dando aquelas dicas que eu não sabia, passou uma da dica de cores, né? Combinação de cor, aquela coisa toda. Ela falou, pinta aí agora para mim. Não vou, eu fiquei com esse jeito, que ela pintava muito. Não, eu quero ouvir, pinta aí você. Aí ela foi, pintava, queria que eu fizesse, não vou fazer nada. Eu fiquei sem jeito naquela situação. Aí quando terminou o bate-papo, dá uma relação aí de onde eu compro esse negócio aí, tinta, tá? Quando eu saí dali, parei ali do Antônio Virtual, e aquela que vende material ali. Tem. Aí eu comprei ali uma tela virgem, umas 2 telas virgem, pincel, tinta acrílica, e fui para casa. Aí meteu a cara da tinta oficialmente, ele veio para ela uma semana depois. Alguém te ajudou a fazer isso aí? Não, você me deu a dica, mas... Aí ela começou a me incentivar, aí começou criando, aí nasceu o artista plástico. E tem quanto tempo isso, Décio? Já tem uns 15 anos. É mesmo? Já tem uns 15 anos. Então, na verdade, desde que você falou que o artista embrionário nasceu, sim, ele foi adquirindo novos gomos, vamos colocar assim? Com certeza. Vai trazendo as pessoas, a gente vai trazendo situações, né, vai engrossando o caldo. E a música também é a mesma coisa também. A gente vai falar sobre isso também. Tá bom. Vamos lá, você produziu aí alguma coisa de musical. Eu sei que com a nossa amiga, filha da Lígia. A gente vai falar sobre isso. Ô Décio, 8 livros, formação na UF em 1959. Não, 79. 1979. Eu entrei em 79. Ô editor, você fez aí o papel, errou, agora passei vergonha aqui. Não, entendeu? Não, eu nasci em 59. Mas o cara botou aqui, 1959. Isso, eu nasci. Então, faz de conta que não foi você que escreveu, entendeu? Pra comprar alguém, entendeu? Tem a mensagem. Entendeu, Décio? Bravo, guru.
Entendeu, galera? Alguém escreveu, mas não foi alguém, foi eu, entendeu? Aí, entendeu? Eu espelho. Pô, cara, é 1979, o cara vai fazer faculdade mesmo ano que nasce, você é louco? Não é isso, né? Esse 59. 1979, cara. 79. Ano marcante, né? Muito marcante. Foi um ano muito. Eu fui campeão universitário na UF, Universidade Federal Fluminense. Nessa época também foi escolhido 3 estudantes de administração para representar o Rio de Janeiro. E a faculdade achou que eu era um deles. E eu fui representando o Ceará, na terra de um grande cordelista chamado Zé Salvador. Não sei se você conhece, né? Zé Salvador? Aí eu fui para lá. Vamos ver se o áudio vai pegar. Você tá aí, Zé Salvador? Estou aqui do lado. Ele veio fazer companhia, tá aqui no backstage caseiro, no home studio caseiro, né? Não, né? Aí em 79 eu entrei, aí em 81 eu fui convidado pela UF, mais 2 amigos, fomos de ônibus para lá. Cheguei lá com a bunda quadrada, 2 dias de ônibus, né? É verdade. Mas foi maravilhoso. No meio do caminho eu abri a janela, que eu não aguentava mais, quando eu vi uma lua cheia no Nordeste, a coisa mais linda que tem. Maravilhoso. E eu fiquei lá no Fortaleza. Visitei a Praia do Futuro. Também tinha os seminários, né? E fomos representar o Brasil todo, o Encontro Nacional de Estudantes de Administração, ENIAD. Quantos dias? Uma semana. Pô, é chique, hein? Uma semana. Dá pra estudar, brincar, balé, dança, fazer um monte de coisa. Mas nós tivemos só um dia de folga, o resto foi tudo. Ah, não. Pô, sacanagem, pô. 1979, pô, manda o cara pro lugar de praia, vai botar o cara pra ralar 12 horas. Pô, joguei uma bolinha pelo futuro. Não, pô. Te mandaram pro lugar de praia e pra trabalhar. Pô, sacanagem. 1979 ainda? É verdade. Garotão solteiro? Solteiro. Pô, Décio Machado. Décio Machado, tua esposa Leila Machado, casada, como é que lida aí com esse birimbolo no seu HD? Porque a gente que é artista, vou me colocar nisso aí, a nossa mente parece que não para, né? Não para. Não é verdade? É verdade. Divide isso aí com a gente aí. Dá vontade de, às vezes, tem vontade de desacelerar, né? Parar um pouco, mas está na veia, está na alma. E a convivência, né, com o marido, né, como no caso diz assim, estou com 40 anos de casado, quase 40 anos de casado, mas minha esposa é professora de português, né, literatura, tá? Mas ela já está aposentada, está tranquila, então tem que saber administrar essa loucura toda, né? Vem quando eu faço um livro, ela dá uma olhada, dá uma sugestão, tá? Mas ela não se envolve, ela não pinta, ela não escreve. Mas não atrapalha, mas tá bom. Não atrapalha. Pelo contrário, até me ajuda muito. Então, a tua esposa, Leila Machado, ajuda demais. Verdade, me ajuda muito, quando faz a parcela dela de contribuição. Então, a gente entende, né, para se entender, né? Porque, às vezes, no começo de um trabalho de arte, você, na verdade, até a família, você tem resistência, vai trabalhar para ganhar dinheiro, aí aquelas questões todas, você tem que superar, quebrar, né, situações para mostrar se você é valorizado quando você tem sucesso, né? Aí você vai abraçar todo mundo, aquela coisa toda. Mas ninguém quer seguir a sua trilha, né? Uma luta aí de 40 anos lutando pela questão cultural, então atravessando. Então, me lembro que, quando eu estava pintando, eu me lembro que o meu cunhado falou, eu escutei que ele falou assim baixinho, ih, meu Deus, mais um louco, né? Então, pensa isso. Mas não é isso, a gente tem que buscar, nós chamamos aqui de passagem. Nesse período de passagem, nós temos que ser felizes. É verdade. Buscar isso. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um constrói a sua vida, o universo está aberto para todo mundo, o sol para todos, e a gente vai contribuindo com o processo. É verdade. Editora Machado está na estrada há quanto tempo? A Editora Machado já tem mais uns 15 anos também, uns 10, 15 anos. Mas a Editora Machado começou uma coisa muito... Tudo tem um universo sempre, o acaso vai, né? Por aí, vai Titãs. O Zé Maleta, quando eu fiz o Zé Maleta, quando eu escrevi o Zé Maleta, eu não tinha publicado, eu não tinha editora. Então, quando eu fui editor, eu fui ao Rio de Janeiro com escrito debaixo do braço, visitei várias editoras do Rio de Janeiro. Bati nas portas, fui atendido muito bem pro cafezinho, né? Secretárias lindas, mas nunca me telefone do Valdo para publicar meu livro. Quando o telefone é para colar. Aí nada, mas eu sou teimoso, não quero fazer, não, eu vou fazer meu livro.
Eu não sabia nem como ia fazer um livro, não sabia daquilo. Aí eu fui, comecei a pesquisar, comecei a fazer, fiz um livro artesanal. Meu Zé Maleta, o primeiro foi artesanal. Fiz o livro, né, com meus amigos, então, aquela coisa toda. No começo nem vendia os livros, dava os livros. Aí teve um amigo que disse, você faz um livro, eu não, consegui fazer, eu estou um pouco o livro. Aí comecei a fazer para os amigos, de graça também. Comecei a fazer o livro, fazendo o livro. E hoje, a editora Machado está aí, comecei a editor do Machado. Hoje já botamos o livro de São Gonçalo até para a África, para a China, mandando para vários lugares, né, fora do nosso município. No país todo já publicou o meu livro, já tem autores de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, já tem agora espalhado pelo Brasil, atravessou fronteiras, né? Então hoje a editora Machado está aí, eu fico orgulhoso por nascer na nossa cidade, né? É verdade. Professor, vamos engatar então na editora Machado? Sua linha de escrita, cara, infantil e adulto, dilui um pouquinho disso aí pra gente. Sim, eu acho que o escrever não pode haver preconceito. Eu acho que a pessoa tem que, a não ser a editora Machado, que é coisa positiva. Agora, coisa negativa, uma linguagem que não é... Não combina? Não dá. Falar palavrões, essas coisas, estão fora. A não ser que seja bem colocado, inteligente. De uma forma, sei lá, inteligente, de uma forma cômica, de uma forma crítica. Tudo bem. Mas infantil, eu escrevo com infantil juvenil também. Eu tenho o Zé Maleta, eu tenho o Ives, o Caçador de Letras, eu tenho a da Flor Menina lá, da Fábula, eu tenho para adulto o meu livro, O Revisor. Enfim, eu fiz um livro também agora, que eu vou lançar no dia 3, agora o Espelho Quântico. Então não tem preconceito, as pessoas nos procuram, a gente está aí para mostrar o trabalho, para mostrar. Então, a editora Machado não é só, tem custeio, existe custeio, mas nossa interesse é mais cultural do que financeiro. Mas a gente tem uma coisa que bota na cabeça, qualidade. E isso eu acho que você fazer um livro, quando não é fácil fazer um livro, não é. Você tem que criar, você tem que ter tempo, debruçar, né? Sobre ele escrever. Então, para fazer negócio direito. Senão eu prefiro não fazer. Fazer meia bomba, coisa que não adianta fazer. Faz o negócio direito. Uma capa bacana, revisão bacana, diagramação de qualidade. Então nisso tem que ter, porque hoje você vai na livraria, nas bibliotecas, as capas são lindíssimas, a beleza do livro. Né? Então tem que estar à altura daquela situação. É verdade. Fala, já pega o gancho aí, o Décio. Me empresta esse livro aqui, esses dois livros aqui. Esse aqui é o Espelho Quântico. Já fala um pouquinho dele pra gente. O Espelho Quântico é uma nova teoria do universo. Tá? Esse livro aqui ele tem 30 anos de pesquisa. 30 anos de pesquisa. Então eu venho pesquisando durante 30 anos o universo. Amo o universo. Às vezes fico procurando ETs fora daqui. Nós fazemos parte do universo. Nós somos poeira cósmica, nós estamos no espaço. As pessoas não têm essa consciência, né? Então, ficamos pesquisando e você tem a teoria do universo depois do Big Bang. Antes do Big Bang não existe a teoria. Então, o espelho quântico, a nova teoria do universo, vem antes do Big Bang. Então, aí começa toda uma história. Porque, como é que eu vou dar uma pincelada rápida, uma linguagem bem simples. Esse livro também é bilíngue, está em português e inglês, tá? Então, essa é a questão. Porque é o seguinte... está o livro aí. Isso. Pode falar. Então, é o seguinte, o Big Bang antes e o Big Bang depois. A expansão do universo. Vai falando, Beto, fala aí. Depois do Big Bang, começou a aparecer as estrelas, os orbes, os planetas. Depois da grande expansão, explosão, ali que nasceu. O Sol nos dá o quê? Luz e calor. Não é isso? É verdade. Aí esse luz e calor dá uma série de vidas. Antes do Big Bang não existia, então, não tinha estrela, não tinha explosão, não tinha expansão, não tinha estrela, então não existia luz nem calor. Então nossa teoria começa no frio, porque não tinha luz, e não tinha calor, né? E na escuridão. Então começa nesse processo da escuridão e no frio. Porque tudo, sem exceção, é energia. Essa aqui, São Gonça, podcast aqui, isso aqui é energia pura, tem energia. Nós somos energia. Esse copo que está na mão, essa toalha, esse bate-papo, o chapéu, a roupa, tudo é energia, não tem nada parado. É verdade. Se você olhar no microscópio, está em tudo movimento. Tá? Então é isso aí. Então atrás de tudo, você ligar um carro, ele tem que ter energia inicial. Tem uma ignição ali. É ignição. Então lá atrás, através do frio, tá? Do frio e da escuridão,
começou a concentrar uma certa energia, que chama de energia inicial. Essa energia inicial começou a dar origem a outras energias, como a energia escura, a matéria escura, aí foi criando uma série de situações. Processo evolutivo? Processo evolutivo. Você acha que está certo o que eu falei? Está certo, porque outra coisa, a fé não inviabiliza a ciência, nem a ciência inviabiliza ou complementa, tudo é criação. É verdade. Eu acredito que existe uma grande inteligência universal que comanda toda essa situação. Independente de nome que as pessoas usem. Né? Independente de seu nome. Ou a fé. O importante é a fé. Verdade, verdade. O importante é que você tenha um caminho para chegar ao Criador. Agora tem vários caminhos. Por isso tem que respeitar todas as religiões, todas as maneiras de ver o mundo. De expressar a religião. De expressar a religião. Posso falar uma frase do seu livro? Pode. Consagro este livro à energia inteligente que comanda o universo, pois tudo é energia. É engraçado essa frase. Quer ver bem, ó. Galera, sente o peso da frase. Consagro este livro à energia inteligente, então ele está querendo dizer de uma situação ou alguém, um poder, enfim, alguma coisa, seja qual for, que comanda o universo, que comanda o todo. O universo é o todo. Pois tudo tem energia. É isso mesmo, Dé? É isso. Porque tudo, quando for tudo é energia, e nós somos uma casa única. No planeta, nós estamos aqui, batendo esse papo maravilhoso, mas na verdade nossa casa é um planeta. Isso é velado na nossa... Posso falar mais? Além do planeta, é o universo, né? É o universo, mas a nossa casa é o universo. Já chega a dizer, foi antecipou. Você tem uma visão macro da situação. Tudo é nossa casa. Fazemos parte desse contexto, né? Tudo está interligado. Tudo está tudo transversal, né? Tudo está transversal. Então todos fazemos parte desse elemento. Se você olhar dentro, você quer ver o universo, olha para dentro do ser humano, onde é uma espécie viva, né? Então você vê o macro, o visível e o invisível, entendeu? Então as coisas são dessa maneira. E depois desse livro, nós estamos já preparando um outro conceito sobre o universo também, que eu não vou contar agora. Não conta não. Você que está vendo esse vídeo, escutando esse vídeo. Primeiro, quando é o lançamento desse livro mesmo aqui? Dia 3 de maio, no Teatro Municipal de São Gonçalo, 19 horas. 3 de maio, às 19 horas, você que está vendo ou ouvindo esse áudio, você está convidado. E você está intimado a comprar este livro para você sentir a curiosidade para comprar um segundo livro, é isso? É verdade. E outra coisa, eu quero lançar esse livro, ele é bilíngue, ele vai rodar o universo aí, o planeta todo. Mas eu fiz questão de começar em São Gonçalo. Vamos começar no teatro, nós vamos para a UERJ, para a faculdade. Eu já tenho um convite para a Universidade da Bahia, em São Paulo, para levar esse livro e vamos caminhar com ele. Mas eu vou começar aqui em São Gonçalo. Eu tenho consciência também que tudo na vida tem o aplauso e existe a crítica. É verdade. Isso é normal, ainda mais quando tem novos conceitos. É verdade. Por exemplo, Galileu Galilei, quando falou que não era a Terra o centro do nosso sistema solar, era o Sol, quase perdeu o pescoço. É verdade. Depois de contar a Terra para não morrer, não, sabe que você tem razão? Aquela coisa toda. Décio Machado, que estudou a vida do Einstein, é isso ou não, né? Um pouco, eu conheço a vida do Einstein, conheço a vida do Einstein. Inclusive, falando em casamento, o Einstein, ele foi casado, né? E ele acabou divorciando com a esposa, porque a esposa não gostava do trabalho dele. Aí ele acabou separando e acabou casando com a prima, não é isso? Essa é a questão. Ô Décio, agora eu vou fazer uma pergunta aí que a gente já está na luta aí tem um bom tempo. Sim. Você acha que todo artista é louco e todo louco é um artista? Não, eu acho que toda criança vai ser artista. Toda criança vai ser artista. É verdade. Toda criança não é louca, todo mundo é louco. Pelo contrário, ele está além do seu tempo, o artista está além do seu tempo. Você pega livros, por exemplo, o Monteiro Lobato, a pessoa fala muito no Sítio, que é legal, mas o Monteiro Lobato tem outros livros, por exemplo, o Presidente Negro. O Presidente Negro, é uma visão futurista do Monteiro Lobato, dizendo que ele foi na década de 30, década de 40, que ele mostrou o que ia acontecer agora na nossa era, que o pessoal ia estudar, trabalhar em casa, né? Não existia um computador, não existia aquela coisa toda, e é uma série de coisas futurísticas que ele está dizendo ali. Então ele está sempre à frente de uma situação. Não que ele quer o universo, porque todo mundo nasce por um objetivo. E o artista nasce para isso.
Porque sem arte é o equilíbrio da vida. Sem arte você não consegue suportar essa pressão, né, de sobrevivência, essa loucura toda. Mas não acho que o artista é louco. Pelo contrário, ele é muito mais sóbrio do que a maioria das pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes dá vontade de largar tudo. Com certeza. E aí eu estou abrindo o coração, muitas das vezes dá vontade de largar, dá vontade de eu parar de produzir o podcast. Dá vontade de falar assim, cara, eu vou produzir pra quê se eu faço isso daqui de graça? Eu vou produzir pra quê se eu fico 3 dias aqui editando um vídeo? Vou produzir pra quê se eu tiro o tempo do artista, que é o Décio Machado, o Zé Salvador, o Renato, enfim, eu tô tirando o tempo deles para eles me doarem o tempo, e eu dou o tempo, obviamente que eu dou para ele também aqui no São Gonça Podcast, e se a gente não ganha nada, por isso que eu estou falando isso, e a gente acaba se sendo taxado como louco, mas por que você faz? Olha, não tem explicação lógica. Não tem explicação. E outra coisa, esses anos, 40 e tantos anos de luta aí pela cultura, sempre vão tirar do bolso para fazer. Verdade. E quando quem puxa uma situação, sempre é criticado. Verdade. Você pode observar. Mas aí você pode suportar a situação, atravessar barreiras. Você pode fazer o que for. No final tem sempre alguém jogando uma pedra, jogando uma situação, ou a família, ou alguém. Então essas coisas, pô, você tem que... Mas aí que a diferença do vitorioso para não vitorioso. O vitorioso continua no processo. É verdade. Se você começar a fazer um livro, escrever 2, 10, 15 páginas, não. Escrever um livro, às vezes tem 100, 200 páginas, é verdade, fundamentada, tem que ter um processo criativo, de resistência. Eu chamo de resistência cultural. Tá? Mas na frente você acaba sendo reconhecido de alguma maneira. Mas você tem que sobreviver, tem que pagar água, pagar luz. É verdade. Essa é a questão. Então as coisas que o artista está vendo agora com os editais, parecendo editais, que o pessoal está respirando um pouco mais. Que eu acho que mais do que merecido, né? Porque esse tempo todo de luta, bacana, mas a gente não consegue viver sem isso. É o nosso oxigênio. Décio Machado, deixa eu te falar. Já falamos dos seus livros, já falamos da sua esposa, já falamos de 40 anos de cultura, já falamos da sua linha de escrita, já falamos da editora Machado, já falamos que você é escritor, romancista, poeta, historiador, artista plástico, cronista, contista e compositor, certo? Certo. Certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é um tópico que eu botei aqui na minha ficha, que por sinal, gente, foi muito difícil montar a ficha desse cara, que são 1, 2, 3, 4 fichas para eu me organizar, que o cara é um poliglota, sei lá o quê. Poliglota artístico, você não tem essa expressão, acabou de ter agora. Poliglota artístico. Aí você vai acabar aqui de tudo. Então, eu coloquei aqui um tópico interessante. Curiosidades sobre o Décio Machado. Vou pegar pelo pé. Vou criar um quadro novo aqui, o que você acha? Eu acho interessante. Comenta aí, galera. Comenta aí. Olha, se eu souber responder, tudo bem. Se eu não souber, eu pergunto o Google sabe tudo. Claro que vai. Comenta aí embaixo se você gostou da ideia do poliglota artístico e do quadro novo do São Gonça Podcast, Curiosidades do Décio Machado. Décio Machado, fala aí, cara, fundou o projeto cultural Nós Temos a Força, fundou a União Gonçalense, foi o primeiro coordenador da Ação Cultural do Estado do Rio de Janeiro, foi o... Caraca, calma aí. Caraca, tô até difícil de ler essas frases todas. Foi o criador do estilo literário Compactualismo Universal e é o atual presidente da Academia Gonçalense de Letras. Teoricamente, são 4 questões de curiosidade. Sim. Quando você fechar isso tudo, você fala sobre o relógio. Tudo bem. Consegue aí ou misturei muito? Não, tu pode ser. Então vai. É como você falou, a casualidade vem. Eu sou uma pessoa que não planejo nada. Mas se o cavalo passar, eu vou montar nele e vou seguir. Boa. Não se preocupe nisso. Passou, por exemplo, eu fui coordenador regional de ação cultural do Estado do Rio de Janeiro. Fui o primeiro, fui o cobaia. Na época do governador Marcelo Alencar. Eu estou em casa muito bem, né? Tomando meu cafezinho, o telefone toca. Era uma amiga minha, que foi diretora da minha esposa.
Dessa, depois ela era coordenadora da Metropolitana 2, que são a escola do Estado. Hoje, o Metropolitana só coordena São Gonçalo. Naquela época, coordenava 8 municípios. Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Magé, esses municípios todos. Eram 320 escolas. Aí me chamou, vem para Pampulinha aqui tomar um cafezinho. Eu fui lá. Era ali na Amaral Peixoto, era um balé em cima, ela era no 8º andar. Eu fui lá, o que eu vi? Dilaí Lagares, anteriormente faleceu. O que eu Dilaí? Você está dando um cafezinho para ele aí, desce? Eu estou aqui, queria fazer um convite para você. O que é? O Estado criou um projeto aí para um coordenador de ação cultural. Mas quer botar um para ver se vai funcionar. Escolheu a Metropolitana 2. Chama o Bolsa do Aí eu pensei em você. Eu falei, como é que é isso? Eu também não sei não. Você topa ao cavalo passando. Eu falei, eu não sei o que é não, mas eu topo. Você topa, então tá legal. Chamou a secretária, ela veio com a apostila dessa grossura. Era um projeto chamado ai meu Deus, esqueci o nome, olha quanto tempo que faz isso, né? Um projeto de cultura, né? Dança típica. Desenvolvimento. Isso. Esqueci o nome do projeto, é muito bonito. Aí me chamou dessa grossura, mas isso aí o que está aí dentro dessa? Começando a mulher, não entendi nada, aí ficou com você. Mas para quando dessa, dá 15 dias, 2 semanas, fazer isso com 8 municípios, né? Fazer esse trabalho com 8 municípios, as danças, Mineiro Pau, Maculelê, Boi Pintadinho, tudo isso, as danças em cada município, depois fazer um encontro regional e depois levar isso para Lapa. Olha que loucura. Aí fui para Lapa? Para Lapa, no Rio de Janeiro. Para mostrar a secretária na época, que era, né? Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura naquele momento. E fui, né? Aceitei o desafio, montamos em 8 municípios, foi maravilhoso. Tinha os elevadores culturais, pedi para pesquisar. O trabalho da animação cultural também é um trabalho muito bonito. Pesquisamos no YouTube, fizemos em cada município, juntamos, depois fizemos encontro regional, escolhemos 2 de cada município. Fizemos encontro no Paraíso, aqui no Cristiano 236 ali. No Pioneiro, né? Exatamente. E depois levamos para Lapa. Na Lapa, foi emocionante. Aí, tinha as pessoas dançando, aquela coisa toda. Aí eu chamei a secretária, tá dando uma olhadinha nesse pessoal dançando aí, o que você está vendo aí? Tá bonita a roupa, legal, bacana. Você não está vendo direito, não, olha direito. Eu não desço, o que eu estou vendo aí? A pessoa dançando. Tudo bem. Então olha para o chão, olha para o pé. Tudo descalço. Mas por quê? Todos eram surdos. Então, com a vibração dos instrumentos, ela sentia o chão e dançava. Ela, poxa, começou a chorar. Se emocionou. E eu também me abracei com ela, também me emocionei também com aquela mulher. Então, coisas da nossa vida que a gente não tem controle. E funcionou, né? Funcionou o projeto e foi implantado em todo o estado. Então, eu fui o primeiro coordenador de ação cultural do estado do Rio de Janeiro, com 320 escolas. Eu me orgulho por demais. Isso também, eu coordenava as bibliotecas. Isso também me ajudou muito, porque eu conversava muito com os alunos, com a biblioteca, dos livros. E ele me passava que ele gostava do livro. Aí eu gostava, eu aprendi que cada livro tem que ter uma pintadinha de alguma coisa. De suspense, né? De amor, de comédia, entendeu? Uma série de coisas. Então meus livros têm essa pitada. Isso, todo mundo tem uma pintadinha de alguma coisa. Então meu livro vem essa pitada. Informações dos próprios alunos. Então, por isso, eu acho que é por isso que meus livros dão certo, né? Eu sou muito grato a essa turma toda que passou pela gente. E aí veio os outros projetos, Deus? Aí vieram os outros projetos, melhor dizendo? Vieram os outros projetos, eu fui em São Gonçalo, eu fui também da Fundação de Arte também, participei. Então veio uma série, enfim, uma série de projetos aí. Quais outros vem aí? Até se perdeu, né? Antes de você falar sobre que você foi o criador do estilo literário compactualismo universal. Guarda a pergunta. Compactualismo universal. Guarda a pergunta. E nós voltamos aqui com Décio Machado. Por quê? Por quê? Lê aqui, Décio Machado. Vou chamar para lembrar. É para poder chamar a atenção. É isso aí. Por quê? Vai, Gonçalo. Podcast. Por quê? Do lado de cá, da poça, também tem Zé, bate palma pra ele aí, Zé. Até que enfim, galera. No intervalo aqui ele deu essa caneca 50 vezes.
leu 50 vezes essa caneca e não memorizou. Agora, falar sobre o espelho quântico e compactualismo universal, tenho certeza que ele vai falar. Mete bronca, vai. Porque eu tô ficando velho. Agora lembrando aqui da época do Metropolitana 2, que eu fui o coordenador, tem coisa interessante. Sabe que não foi eu coordenei, que foi um dos animadores culturais comigo, você não vai acreditar. Quem? Seu Jorge. Chique. Era animador cultural, passava com a gente, no filho tocava um violãozinho, acompanhava. Outra pessoa também, não era ele, mas a mãe dele. Paulo Gustavo. Bacana demais. Paulo Gustavo, a mãe dele, a Béia, trabalhava com a gente, cantava ela, dava carona a ela, ficou muito amiga, pessoa maravilhosa. Então muitas pessoas passaram por a gente, né? Que eram animadores culturais. As pessoas não sabem, ele no Paraíso. São Gonçalo. Verdade. Seu Jorge e São Gonçalo. Verdade, seu Jorge. E o Paulo Gustavo, ele fala muito, né? Aí depois ele era muito ativista em São Gonçalo. Sim. Aí depois eu acho que ele foi morar em Niterói e virou até uma rua, né? O nome Sim. Niterói ali, a mãe dele morava no Benjamin Constant. No Barreto, exatamente. Quando eu vim de Niterói, veio reunião lá também, ela veio comigo, dava carona ela, Déia. Pessoa maravilhosa. Peraí. Dona Déia, quero ver se você vai comentar nesse vídeo aí. Já pensou, galera? Galera? Pô, galera, faz uma força aí pra chegar a Dona Déia lá. Pô, já pensou? Dona Déia comentando aqui embaixo desse vídeo, falando assim, é verdade, eu puxei muito a orelha do Décio. É maravilhosa. Quando eu vejo Déia na televisão, eu fico todo orgulhoso, ela é fantástica. E aquele jeito dela mesmo, aquele jeitão dela. E quando foi feito a Minha Mãe é uma Peça, né? Isso foi um sucesso maravilhoso. Nós fomos convidados na época do Abel para mostrar a primeira peça do Paulo Gustavo. Maravilhoso. Não, a gente vai chorar. A gente vai chorar. Um beijão para você. Porque o Paulo Gustavo realmente show de bola. Maravilhoso. Fala aí, Décio. Foi criador do estilo literário compactualismo universal. É mais ou menos nessa linha aqui, ó, espelho quântico, compactualismo universal, é isso aí eu tô falando daqui? Não, está tudo interligado. Porque a gente não cria nada. O universo que você consegue captar isso no ar, mas está tudo no ar. A gente consegue captar mais rápido ou não. Porque todo o estilo literário representa um momento da sociedade. Não é dizer que o estilo melhor é o arcadismo, o neoclassicismo, o realismo, o modernismo, são momentos. Tá? Hoje nós estamos no século XXI. A leitura hoje é diferente do realismo do Machado de Assis, ou do Zé de Alencar naquela época. Porque naquela época, você para escrever o almoço deu 50 páginas, né? Para descobrir que o mordomo que matou. Hoje, se quiser ligar um computador, durar 6 segundos, quer quebrá-lo. É relógio. E a leitura também corresponde a isso. O compactualismo é compacto. Então tudo é compacto. Fala em síntese. Fala bem resumidão. Resumido, mas não perder a qualidade da informação. Não é botar VC não, botar você. Entendi. Tá? Por exemplo, o celular, nós estamos aqui em mãos, antigamente o telefone você ligava, alô, desligava, ou tirar foto, filma, registra, faz tudo compactado em uma única ferramenta. Verdade. E a literatura vai nisso também. Ela é compactada, rápida, dinâmica. E outra coisa, é uma leitura também, o compacto universal, é questão de consciência humana. Porque a sociedade, a raça humana está em risco, que vê a poluição, destruindo aí os desgelos, né? Isso é provocado pelo próprio ser humano. Então, que às vezes não tem nada de humano, né, cara? Exatamente. Os animais, se chamar alguém de animal, está ofendendo até o animal. Mas o compacto leva a responsabilidade social. Uma reflexão do que você está fazendo. Os meus livros sempre estão uma reflexão. Por exemplo, o Zé Maleta, no fundo, é um tipo autista. Ele tem 30 anos, se comporta como uma criança. O revisor, ele é um cadeirante. Com vontade que a cidade seja toda comportada para receber as pessoas do cadeirante, esteja adequada para ela. Entendeu? Ele roda tudo. E mostrando a nossa cidade também. Ela roda pela cidade toda. Então, o compacto de universal é isso. As frases são compactadas, com informações adequadas também, com certos detalhes de consciência humana. Entendeu? Então, mas tem no livro está lá todo o conceito do compacto de universal. Tem uma visão abrangente sobre o que você está falando. Sim. É isso? Sim. Pergunta capciosa. Vamos lá. E-book ou livro físico?
Pergunta capiciosa, hein? A minha geração nasceu com o livro físico. Eu prefiro o livro físico. Amo o livro físico. Mas não pode descartar o e-book, com certeza. Porque tudo é uma adaptação. As crianças hoje, elas já nasceram para aquilo de cima do computador. Quando veio o computador, veio o celular para as escolas, as próprias professoras não sabiam como lidar com aquilo. Né? Os alunos que ensinaram os professores. É verdade. Hoje não, os professores se atualizaram. Aquela não é culpa do professor, não, do criticando, não, porque era uma ferramenta diferente. É verdade. É que nem claro aqui que não é crítica. Não, é construtivo. Tudo faz parte, é natural um ciclo. Por exemplo, a população humana no planeta passa o quê? De torno de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? 8 bilhões de pessoas. Então a pessoa plantava o arroz ou o feijão na enxada. Se estivesse plantando até hoje o arroz e o feijão na enxada, ele morreria de fome. Chegou o trator. E as pessoas criticaram o trator, né? Não perdeu emprego, não perdeu nada. Pelo contrário. Então, precisa do trator. Alguém para consertar o pneu. Precisa do motorista. As fábricas para fabricar os motores, as peças, ou a parte elétrica. Perdeu milhares de empregos. É verdade. Obviamente que a enxada continua lá, quiser plantar, né? Uma cultura domiciliar em casa, não há problema nenhum, faz a faturação enxada. Mas o modernismo não tem jeito, a gente não tem que aceitar. Não, tem que aceitar, e é muito legal. Ô Décio, falando daquele quadro novo que eu vou criar, curiosidades sobre o Décio Machado. Cara, eu esqueci de falar com você que eu anotei, esqueci, voltei com a ficha pra lá. Zé Salvador veio aqui fora da câmera, pegou a ficha, levou lá pra trás. Aí eu, pô, Zé, me dá a ficha aí, eu lembrei, cortei, entendeu? Então é isso, Décio. Ele tava se inspirando pra fazer um novo cordel. Não foi isso que ele fez? Não foi isso que ele foi? Eu tô do lado pra provar, eu vi. Ele tá aqui, olha, não pode não, galera. Você é um grande amigo, amor no meu coração. Eu esqueci de falar, cara, anotei na ficha aqui. Cara, produção musical, você produziu aí... se eu não me engano, 3 ou 4, se eu não me engano, você me fala o número aí. Músicas aí com a nossa amiga, queridíssima filha da Lígia, a Rebequinha. Fala um pouquinho sobre isso aí. E foi muita... Desculpa. E quem não viu, procura a Lígia Helena, Rebeca ou Décio, para ver ou ouvir, porque é sensacional. Vai, fala. Obrigado, gente. Eu fico elogiado. Mas a música também começou lá atrás com a animação cultural. Por exemplo, eu fazia reuniões com os animadores, tinha mais de 200 animadores que eu coordenava. Um belo dia eu cheguei em Niterói, no CIEP, e tinha uma pessoa tocando piano, uma lourinha tocando. Aí era uma animadora cultural. Aí fizemos uma amizade, aquela coisa toda, e ela compôs, comecei a fazer música com ela na época. E a coisa foi passando desde lá de trás, né, mais de 20 anos atrás, fazendo esses trabalhos. E depois o tempo foi indo, foi surgindo. Aí eu conheci, fiz uma amizade aqui com um grande também, um compositor maravilhoso, que é o Ian Medeiros. E Ian Medeiros, está convidado, tá? Vamos trazer aí. Vou convidar nós. Você está convocado para aqui mostrar seu trabalho. O Brasil ainda vai reconhecer o seu talento. Pode ficar certo disso. Já aproveita o gancho aí, eu pede para se inscrever, comentar e compartilhar. Vai compartilhar aí, que o trabalho é muito bom. Como é que está escrito aqui mesmo? Eu vou falar isso, eu vou falar hoje para você. Por quê? Aí você lê, vai. Porque do lado de cá, da bolsa, também tem cultura. Da onde? E é bolsarense. Tá convidado, Ian. Bacana. É um talento. Agora aparece na nossa vida uma menina de 13, 14 anos, Rebeca Carvalho, que é uma fera, não é para estar, somos amigos, não tem que bater palma. Então eu tenho muitos essas músicas nasceram dos meus poemas, né? Eu tenho um poema chamado Tocar, se permitir, eu posso Claro, fala, né, Tigrão? Pode falar? Agora, pega o gancho. Hoje eu vi. Ali, peraí. Vamos lá. Peraí. Essa câmera aqui é sua, por isso que eu botei. Vai, ali. Vou botar no carro e levar para casa. Vai. Hoje eu vi a noite brilhar, com um som africano de uma negra cantar. Era mata fechada, com correntes na mão. Era sangue negro, era força de irmão. Arar o campo, plantar a cana, sapato chupa branco, sou mãe africana. E tão destemida, na senzala pregava o legado de um povo que os filhos herdara. E a fé da menina, pelo açoite passou,
pelos troncos da vida que a história apagou. Tocaia, tocaia, desdouro de uma nação. Tocaia, tocaia, grito de abolição. Não vai bater palma não, gente? Editor, eu ia falar assim, ó. Editor, bota aí uma salva de palma pro nosso queridíssimo ilustríssimo Décio Machado. Pra mexer com o nosso ego, pô. Não, e cara, não adianta. Gente, às vezes a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala. Nós temos que entender essa questão libertadora da música, questão libertadora da cor, questão libertadora da poesia, questão libertadora, enfim, cara. Isso daí, pra mim, na minha ótica, ignorante da coisa, foi exatamente isso, é isso? É por aí, é por aí. A questão da cor, também que eu não esqueci de botar aí, eu militei um período na área de turismo. Uhum. Eu mapeei a cidade toda, levei mais de 1000 crianças para conhecer a cidade toda, fazendo a Cubandeira, fazendo do Coronel Cerrado, o Vulcão Gonçalense, o Relógio Sol. Vamos falar agora. Então, todo esse trabalho foi levado nessa questão. E o interessante que uma vez eu estava rapidinho, pode falar? É que está para não esquecer esse momento muito importante na minha vida. Tivemos uma apresentação de cultura com outros movimentos aqui na Pracinha Zé Garoto. E nós falamos sobre cultura, e a Medeiros cantou e tal. Aí teve uma menina vai dizer, uma senhorinha já, uns 50 anos, e ficou olhando para mim. Quando eu saí, ela ficou me seguindo. Falei, que mal que eu fiz, né? Bateu no meu ombro. O senhor não é Décio? Olha, me chamou de outro, tô me sentindo velho, né? Aqui, né? Só sim. Você lembra de mim, não? Eu falei, meu Deus, que mal que eu cometi, né? Não tô lembrando você, o que eu fiz? Não, lembra. Você lembra que você fez um passeio de turismo na cidade, você tinha uns guias? Eu tinha 15 guias, sim. Eu era uma das meninas que fazia guia. Há anos que eu não via. Poxa, me abraçou, me beijou, muito legal. Eu tenho mais uma surpresa para você. A minha filha tem uma filha. Ah, que legal. Minha filha está morando na África. Poxa, que bacana. E daí? Você sabe o que ela está fazendo lá? O mesmo projeto de turismo para conhecer a cidade, ela montou lá na África. Cara, olha... Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Me arrepio ouvir um negócio desse. Quer dizer, a gente constrói, não só eu não, todo mundo. A arte é semente. Você joga a semente, ela vai germinar em lugares que você nem imagina. Essa é o grande pagamento da sociedade. Você faz algo, escreve, ou pinta, ou fala, ou canta, não importa. Está levando algo, você só vai ter uma vida numa situação. Então, constantemente vem essas dádivas, esse presente de Deus para mim. E aí foi isso. Resumindo, Rebequinha, uma dádiva vindo do Criador, também maravilhosa. E ela também não só canta, não. Ela é compositora também. Poeta. Ela pinta. Ela faz uma série de coisas que é sumida. A mãe também canta também. Família de artista, né? Família, o pai também é professor de música. Então, tudo soma. E o talento, né? Décio, antes da gente ir para as considerações finais, fala sobre a sua ideia louca do relógio de sol na Praça dos Combatentes. O relógio de sol é também um filho, né, que a gente construiu, mas nasceu, vou dizer, o nascedouro desse filho. Como foi falado, eu montei lá atrás um projeto cultural. Nós temos a Força, a União Cultural Gonçalense. E fizemos muito trabalho pela cidade, de música, fizemos trabalho nos abrigos, Amor ao Próximo, 90 velhinhas. Todo sábado estava lá, levando música, poesia, provas, uma série de coisas lá para os internos, né? Então, esse trabalho foi andando e fez um aniversário. Poxa, eu queria dar um aniversário, um presente a esse projeto nosso, nós chamamos da Força. E não vinha nada em mente, eu pensava, coisa marcante, não vinha. Aí teve um amigo meu, o Camilo, que é professor, me telefonou nessa. Tem uma exposição no Cachoeiro de Macacu sobre livros na praça pública. Vamos lá? Cara. Aí peguei meu carrinho, foi eu e ele para lá, Cachoeiro de Macacu. Chegou lá, tinha livros, e estava inaugurando um relógio de sol pequenininho lá, desse tamaninho. Falei, que bacana isso aí. Quem fez isso aí? Nós fizemos aqui com o apoio do Marcomed Rangel, o Observatório Nacional. Marcomed? Então, me apresentou, fiz amizade com ele, me deu a ideia, comecei a criar um desse São Gonçalo. Aí tinha que botar em São Gonçalo no momento, fazer aniversário que fazer uma coisa diferente. Eu falei, você topa? Topo. Aí marquei com ele, fui à casa dele em Botafogo, no Rio de Janeiro, tomando um cafezinho, lá batendo um papo. E perguntei, vem cá, tem 1 hora do Brasil? Esquece, não pode. É a convenção, está em Brasília para 1 hora. Existe vertical? Existe. Equatorial? Existe. Grama?
Assim, eu não quero um relógio diferente para a cidade. É mais um? Não. Mas não tem dessa, vou fazer o quê? Um relógio de sol. Isso, aí teve a ideia que fez aniversário, fui a Cachoeira de Macacu, teve uns lançamentos de livro na Praça Pública, eu vi a construção do relógio de sol lá pequenininho. Tive a ideia, conheci o Marco Aurélio Rangel, que era o físico do Observatório Nacional, e fui à casa dele e fiz uma série de perguntas a ele, né? Se tinha vertical, equatorial, tinha. Eu falei, assim, eu não quero um diferente. Fui para casa, olhei para o teto, fiquei observando, imaginando o relógio do sol. Bem, minha mente, vertical arriba de duas faces. Aí de manhã o telefone existe, tem duas. Eu nunca ouvi falar, então é esse que eu quero. Aí fomos pesquisar com mais profundidade no mundo, não existia um relógio com essa característica, existe vários. Não foi eu que inventei o relógio foi inventado pelos egípcios, pelos chineses, há 5.000 anos atrás. Décio Machado, me fala uma coisa, como é que aquele seu HD conseguiu manter aquele relógio de sol? Fala aí, quem bancou, quem fez, como é que construiu, é em pé, deitado, cambalhota, e aí? Olha, aquele eu banquei do meu bolso. Ah, foi você que bancou? Ninguém teve apoio de ninguém, não teve público, nada disso, eu banquei, fiz. Tem uma história também, né, que aquela questão toda que eu mandei botar na praça pública e aquela questão toda. Não. E eu que banquei, eu dou manutenção até hoje. Apesar que agora a prefeitura deu uma pintada nela, né? Deu uma pintada melhorar. Mas eu acho que merecia ali, hoje esse relógio é o único do mundo vertical a de duas faces. Inclusive, entrou a questão turística do município, né? Reconhecido. E até o próprio Zé Salvador, que nós falamos aqui ainda agora, ele até no cordel contou a história do relógio no cordel. Contou ela do sol, que é maravilhoso. Sou muito grato ao Zé Salvador. Obrigado, Zé Salvador, pelo carinho, pelo apoio. Ó, galera, eu vou deixar aqui em cima nesse link o vídeo que o Zé Salvador já passou aqui pelo nosso Sangonça Podcast. Para quem não sabe, a gente tem uma versão compacta que é o Sangonça News. Então eu acho que seria muito interessante a gente trocar uma ideia lá com o Zé Salvador para ver se ele fala, para a gente poder casar a informação do relógio de sol, do cordel e para saber quais são as novidades que o nosso amigo cordelista gonçalense está fazendo aqui no universo de São Gonçalo. Então vou deixar claro aqui, Zé Salvador, comenta aí embaixo se você quer participar do São Gonça News, tá? Aqui embaixo do comentário, eu sei que ele tá ali, a gente já combinou tudo e tal. Mentira, gente, tá aqui. E aí você comenta aqui porque seria interessante. O Décio tá falando uma informação sobre o relógio de sol e a gente faz uma contextualização. Bacana essa. Bela expressão. Com quem que eu aprendi isso aqui nesse universo literário? Com quem que eu aprendi? Com Décio Machado. Que responsabilidade. Décio, vamos lá para as considerações finais. Acho que a gente conseguiu fazer uma síntese muito rasa sobre a sua vida cultural aqui em São Gonçalo. Né? Em São Gonçalo. Esse livro vai ser lançado dia 3. Dia 3 de maio, quarta-feira, 19 horas, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Dia 3 de maio, entrada, ninguém paga nada para entrar, vai participar lá conosco, ele vai ver o Relógio do Sol. Vai ter música também, você vai encontrar música. 0800, bacana, vai ter música, vai ser um lugar agradável. Encontro de artistas, né? Professores, alunos, etc. Então vai estar lá o Espelho Quântico, a nova teoria do universo, começando em São Gonçalo, que vai rodar o mundo. 19 horas? 19 horas. Está em português e inglês esse livro. Às 19 horas ou 20 horas, dia 3? 19 horas, tá? Às 19 às 21. Que dia que cai? Cai na quarta-feira. No meio da semana? Nessa semana eu escolhemos uma data assim para sexta-feira, um dia perigoso, quando a gente vai. Né, vai tomar o mé, né? Biricutico. O Décio Machado. Muito em breve. Eu posso dar um barulho aqui no São Gonçalo aqui? Pode, esse é seu. Muito em breve, o Décio Machado vai assinar a nossa agenda aqui, que é uma honra pra gente aqui ter esses artistas aqui, que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não sabe, todo mundo tem um começo. A gente não sabe aonde a gente pode chegar e quando a gente chegar, a gente também não sabe aonde outro nível que a gente pode ir. Então isso daqui é uma coisa muito importante que faz que agrega, né, pessoas que já passaram aqui no São Gonça e a sua assinatura é uma assinatura valiosíssima aqui na agenda da gente, beleza, Décio? Então, antes de eu pedir para você assinar aqui, eu quero dar mais um recado e a gente vai
encerrar o vídeo daqui a pouco, pode ser? Pode ser. Mete bronca aí as considerações finais antes de eu encerrar o vídeo. Primeiro eu queria agradecer o São Gonça. Não é isso? É isso aí. São Gonça. Acertei? Acertou. Já que deixar. Boa. E parabenizar você, porque o trabalho maravilhoso abriu espaço para a arte, para a cultura, para a educação. Isso aqui é um bate-papo entre amigos. Você que você ama também a arte, a cultura. E a gente faz trabalho de arte não por fazer, para aparecer nada não. Nós temos uma consciência social de modificação desse mundo, começando pelo nosso planeta. Você quer mudar o mundo? Muda ao seu redor. Contribui o que está ao seu lado. Aí você muda. Quando você joga um papel no chão, ou joga no mundo, você não está mudando só o planeta todo. Você quer mudar o mundo, começa a mudança de dentro para fora, não de fora, exigimos do outro, mas esquecemos de mudar. Então eu fico muito feliz disso, fazendo arte para quê? Para como consciência, refletir. Porque nós, seres humanos, temos uma série de informações, mas para fazer um diagnóstico está muito difícil. Eu vejo pessoa com uma série de informações, mas não sabe o que fazer com aquela informação. E a cultura é isso, te leva, né, a ouvir o outro. Isso é importante. Nós estamos com o coração aberto de ouvir. Porque nós temos a verdade, não é nossa, não temos. Nós temos a verdade momentânea. Verdade absoluta, só o Criador. Esse é o verdade absoluto. Então temos que fazer isso. Abrir o coração através dos livros, através das suas escritas, através de um bom filme. Então você começa a refletir a própria vida para a melhoria de quem? Da sociedade. E a base da sociedade são as escolas, a nossa mudança. Você não pode dar o que você não tem. Né? É verdade. Quem vai dar o que não tem? Entendeu? Às vezes o pai tem dificuldade de criação do filho porque não recebeu lá atrás, né, o apoio devido, não é questão. Mas é por aí, nós temos que dar como fosse um elo, né, uma corrente, um dar um abraço ao outro, tá? Parabenizar esse momento maravilhoso. Eu fico muito feliz de aqui estar com você. Galera, só para ressaltar, todo esse áudio ele vai para todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, e o Décio falou agradecer a mim, não, agradecer ao Cris e Cris Fotoarte. Que, como vocês sabem, a Cris está fazendo muita coisa, ela está fazendo teatro, ela está dirigindo muita coisa, então ela ainda não conseguiu voltar para o São Gonça Podcast. Ainda, porque o São Gonça Podcast é nosso, não é só meu. Eu é que estou tocando barco, mas o São Gonça Podcast é meu e dela, né? Entendeu? O seu Décio Machado? Claro, com certeza. O Décio Machado senta o Machado de vez em quando? Fala aí. Nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos, temos nossos momentos, né? De explosão. Mas eu normalmente não, é raro, só me explodiu num momento muito, né, muito difícil. É graça minha, né? Mas às vezes, não, mas é isso mesmo. Mas eu tenho que explodir alguma verdade. Eu queria tentar entender o outro. Hoje eu estou numa fase que eu tento tentar entender o outro, amigo. É verdade. Entendeu? A gente não pode, às vezes, está sendo livrado de alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vou estar aqui a Niterói, por exemplo. Meio do caminho, marquei com o amigo, furou o pneu. Eu não fico mais aborrecido. Eu vou lá mexer, vou chegar lá atrasado, mas de repente estou sendo livrado de alguma coisa. Isso você tem total razão. Então, livrado, a gente fica reclamando nada disso. Por exemplo, o Castro Alves escreveu coisa lindíssima, o nosso grande poeta, escreveu o quê? Que quando ele ficou doente, ficou um período na cama. Então, quando ficou aquela doença dele, doença não, foi uma questão no pé que foi caçar com um amigo, a bala pegou na perna dele e ficou acamado durante muito período, onde ele construiu as melhores coisas da vida. De repente, se ele fosse da cama, ele não ia escrever aquelas coisas ali. Não ia escrever. Não ia escrever. Então, essas coisas que acontecem, de repente, se eu não tivesse aquele poste na minha frente, que eu fiquei um ano na cama, eu não estaria hoje com você aqui. Ia conhecer você, conhecer os amigos, ter feito alguma coisa de cultura, né? Então eu agradeço aquele poste. Verdade. Algumas observações para eu poder encerrar o vídeo? Que você queira falar? Observação é mais uma vez agradecer e falar para todos vocês que gostam de arte, lutem, resistam, continuem no processo. Porque vai ter resistência, as pessoas vão falar, isso não vai dar certo. Não deixe o seu sonho morrer, continue nesse luto. Às vezes você tem que sobreviver, às vezes você faz coisas paralelas, mas você tem que continuar nesse processo de construção. Se você escreve, continue escrevendo, faz poesia, você faz as suas coisas, se pinta, né? Ou então, se você não faz nada disso, gosta de frequentar o teatro, uma galeria de arte, vá, faça o que você... Nós estamos aqui para ser felizes, tá bom? E não perca isso.
A editora Machado também está aí para poder contribuir, as pessoas que não têm livro, para fazer, pode nos procurar e nós estamos aí para dar aquela força. Mais uma vez, Cris, parabéns. Tá maluco? Muita coisa. Curtiu mesmo? Passou rapidinho. Passou rapidinho nada, galera. Essa câmera ligou e desligou 4 vezes só, que vocês não estão vendo. Vocês vão ver essa parada editada depois, não é, Décio? Com certeza. Depois vocês vão ver editado, sonorizado, equalizado, enfim. Eu queria encerrar pode falar, você vai editar mesmo? Pode falar, vai, mexe. Vou falar um poema em homenagem aos poetas. Vambora, vai. Poeta, abre os olhos e veja o mar, água cristalina, ondas contínuas, o sal a borbulhar. Fique o espelho d'água, onde o céu é refletido sobre o prisma da vida, com idas e vindas. Ao longe, o sol se esconde, formando sombras além do horizonte que te faz navegar. Agora, feche os olhos, poeta. Imagine as ondas partindo para o seu destino. De repente, uma voz eloquente vem lhe falar. Poeta, pensas que poderás descrever a beleza do azul degradê? Suas letras não conseguirão retratar, mesmo abrindo os olhos e olhando para o mar. Editor, bota salve de palmas de novo aí pro nosso queridíssimo ilustríssimo Décio Machado, que é o poliglota artista. Não foi essa, não, poliglota artista não, foi... Polivalente? O poliglota artista que eu falei. Enfim, galera, vocês viram o vídeo, lá no início eu falei a frase, agora eu esqueci, estou falando de novo. Então, Décio, antes de eu encerrar o vídeo, eu quero, galera, falar uma coisa especial. O nosso amigo Jorge Gomes está passando dificuldades especiais. Então, eu preciso que você que está assistindo esse vídeo, ou você que está assistindo esse vídeo, ajude ele. Eu vou deixar fixado aqui embaixo o número do Pix dele. E vou deixar aqui embaixo que vai cair direto no número do Pix dele. Em todos os vídeos eu coloco aqui embaixo. Na verdade, esse vídeo eu acabei não falando, que eu coloco o QR Code de doação para produzir o meu vídeo, para produzir o meu, enfim, para melhorar as condições do nosso podcast. Nos vídeos anteriores, eu coloquei fixado durante o vídeo o QR Code que era do meu Pix. Mas aqui embaixo vai estar o número dele, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, que é o número do Pix do meu amigo Jorge Gomes. Jorge Gomes, aqui é um jeito que eu encontrei de te ajudar, meu irmão. Gosto de você demais e você sabe disso. Você sabe disso e você também sabe disso. Galera, então é o seguinte. Mais um lembrete. Jorge Gomes, Renato Cardoso, Luiz Helena, Eric Bernardes, Ezequiel Alcântara e agora o Décio Machado. Fora os outros escritores infantis, todos eles ficam aí embaixo. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem todos. Galera, uma forma muito bacana que você pode ajudar esses escritores é adquirindo os seus exemplares. Então eu preciso, primeiro, aqui embaixo, o número do Jorge Gomes, que é o Pix dele, são coisas diferentes. E segundo, o Instagram de todos os escritores que já passaram aqui, vou deixar aqui embaixo também. Zé Salvador é a forma que você tem de ajudar a gente aqui do lado de cada poça. É isso, Décio? Perfeito, você foi muito feliz agora. O Jorge é uma pessoa que contribui com a sociedade, dá palestra nas escolas, faz um trabalho lindo nas praças, conscientização. Tem uma família maravilhosa, as filhas também escrevem, a esposa sempre do lado. Infelizmente caiu essa questão dessa saúde dele, né? Isso aí, ele precisa da gente. Agora ele ajudou tanto, precisa dele. Então vou fortalecer o que você disse. Dê um apoio a Jorge, o apoio merece. Ele está na cidade, está internado nesse instante. É isso aí. E sair daqui, eu estou indo para lá agora, daqui a pouco. Tá? Ver lá que a gente pode contribuir. É por aí, gente. Não é isso? Um abraço, um beijo no coração. Posso encerrar o vídeo? Fica com Deus. Posso encerrar o vídeo? Deve. Décio, enquanto você escreve aqui, deixa eu fazer as considerações finais. Galera, ressaltando, eu já falei muita coisa, esse áudio fica no Deezer, fica no Spotify, fica em todas as plataformas de áudio. Por favor, eu conto com o seu like, conto com o seu comentário, com a sua curtida, compartilhe esse vídeo e você que é um inscrito aqui do canal, comenta aí embaixo qualquer coisa, se você está curtindo, se não curtiu, se gostou do cenário novo, se está sentindo saudade da Cris. Muito em breve, se Deus quiser, ela vai voltar. Beleza, gente? Então é isso. Agradecendo todos os nossos apoiadores. Eu não consegui falar todos. Leila Franco, eu esqueci de você, mas estou falando agora. Também fica aí embaixo.
quiser comprar um docinho, festa de 15 anos, casamento, é com Leila Franco. Beleza? Galera, então é isso. Um abraço, fica com Deus e a gente se encontra nos, Décio, próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Não sabia? Não sabia. Então fica sabendo. A gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, galera. Um abraço. Desculpa a brincadeira aí. Valeu, galera. E aí, Décio, curtiu? Maravilhoso. Você já vai estar aqui. Não vou embora, cara. É mesmo? Tá pior.